A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. E nesse momento eu quero convidar para compor a mesa o senhor Enio Ferreira, engenheiro mecânico responsável pela Inspefar. Também quero convidar o senhor Alessandro da Silva, diretor do Departamento de Trânsito do município de Farroupilha. E também convidar o Caleb para que possam compor a mesa para explanarem acerca da aplicação da legislação vigente referente ao transporte escolar no município de Farroupilha, pelo tempo de até 30 minutos. Bem-vindo, Enio. Nós vamos distribuir o tempo de 30 minutos em 15 minutos para cada entidade representada aqui. Então, 15 minutos para o seu Enio Ferreira, 15 minutos para o Executivo Municipal. E logo após, então, os vereadores poderão fazer os seus questionamentos e direcionando as suas perguntas aos nossos convidados para que a gente possa aqui ampliar a discussão. De imediato, passo a palavra, então, pelo tempo de até 15 minutos, ao senhor Enio Ferreira, para que possa explanar, então, nessa noite. Bem-vindo, Enio. Muito obrigado, presidente, demais vereadores. Eu não sei se falo daqui ou falo do... O senhor fica à vontade, se o senhor quiser falar da tribuna. Eu consigo ver a apresentação, então, fica mais fácil. Som na tribuna, para... Fica à vontade. Boa noite, senhores. Muito obrigado pelo convite, professor. É um assunto recorrente que a gente faz não só aqui no município, mas estamos fazendo no estado inteiro. Essa apresentação eu já tive a oportunidade de fazer ao CETRAN do Rio Grande do Sul e à Câmara de Engenharia Mecânica do CREA, para que as autoridades se atentem, alertem para o que nós estamos trazendo. Vou fazer uma apresentação rápida, ver se eu consigo ficar nos 15 minutos, para não interferir no tempo dos colegas. Meu currículo, falo aqui como engenheiro mecânico, proprietário de uma ITL, em seguida já explico o que é uma ITL, como membro da Câmara, atual membro da Câmara de Redução de Sinistralidade do CETRAN do Rio Grande do Sul. Uma ITL é uma instituição técnica de engenharia, como nós temos aqui na frente da delegacia, na frente do CRVA, onde nós temos engenheiros e técnicos, todos com seus conselhos. Nós somos auditados anualmente pelo Inmetro, presencialmente. Nós temos seguro de responsabilidade civil pelos nossos feitos. E nós somos controlados, vigiados, enfim, por diversas câmeras, mais de 10 câmeras, todas lançadas e arquivadas. Nós estamos fazendo esse alerta aí como entidade estadual e federal, como a RQSul estadual e a Federação Nacional, justamente trazendo o assunto transporte escolar, como a gente já tem falado há bastante tempo. É importante deixar bem claro que nós não temos nenhum interesse financeiro individual. Quando nós falamos da inspeção, nós estamos falando da seriedade do produto. Quando dizem que nós queremos trazer um problema para o segmento, não. Nós estamos trazendo o assunto da clandestinidade e do mau uso dos veículos. A Lei 9.503 determina no seu artigo 24
que compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito vistoriar veículos, e nesses veículos de autorização especial do município, que sejam os escolares, o táxi, o ônibus, o aplicativo, o moto e fretamento. E os senhores vereadores, a regra são os senhores que devem determinar. O município vai fiscalizar, mas a regra pode e deve ser implementada pelos senhores. É isso que nós estamos tentando trazer. Deu tilt? Ainda na Lei 9.503, que é o CTB, ele diz que no artigo 136, os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares são os veículos amarelos com as faixas, com os discos escolares, devem ser inspecionados semestralmente e a verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. Isso é semestral inspeção veicular. Ainda, a autorização emitida pelo órgão ou entidade do Executivo de Trânsito do Estado, ou seja, o DETRAN autoriza e o município, então, encerra essa autorização para que os veículos transportem os nossos escolares. Os outros equipamentos, requisitos obrigatórios, podem ser estabelecidos pelo CONTRAN, mas devem ser regulados principalmente pelos municípios. E o detalhe ainda, o DETRAN reduziu a taxa de vistoria para que facilitasse aos veículos escolares serem inspecionados com maior rigor. Ou seja, eu vou gastar mais com inspeção. Não, o DETRAN recuou para que essa inspeção pudesse ser feita sem maior despendício de dinheiros dos proprietários dos veículos. Na portaria 439 do DETRAN, ele remete para as ITLs, como eu já comentei, a inspeção. Como alguns municípios não têm ITL, são apenas 50 ITLs no estado, o que foi feito pela ABMEC e o CREA? Fizeram uma pressão para que fosse aberto aos engenheiros também fazer o laudo fora da ITL, o simples laudo de inspeção. Baseado nisso, nós tivemos o cuidado de criar a NBR 17075, que não exigisse equipamento, porque quando nós comentamos ali da ITL, a ITL nos remete à NBR 14040, que chama a exigência de equipamentos. Mas lá em Cacimbinhas, o engenheiro não tem equipamento. Como é que ele vai fazer a inspeção? Então foi feita a NBR 17075, com a presença deste que vos fala, para propiciar que o engenheiro pudesse fazer sem equipamento, que não precisasse ter uma estrutura como essa que nós temos aqui, como existe aqui em Farroupilha. Detalhe comercial. Em Caxias do Sul, só ITL de Caxias do Sul é aceito. Eles participam do CISLIT, de um sistema de laudo de inspeção veicular da própria prefeitura, que foi fornecido gratuitamente pela RQSul, entidade na época que eu presidia, e foi cedido gratuitamente para Caxias do Sul. Farroupilha não tem esse sistema e não aceitou esse sistema gratuito. Esse sistema propicia que a gente possa, da própria prefeitura, verificar o que está sendo inspecionado ou não online. Bom, resultado disso, quase nenhum veículo escolar faz inspeção em Farroupilha. Nenhum ônibus faz inspeção em Farroupilha. O transporte escolar deve ter o comprovante do veículo do transporte escolar municipal, nos termos do artigo 135, autorização ou ofício de outro documento. Alguns municípios exigem que o veículo seja exclusivamente transporte escolar na sua carroceria, ou seja, ônibus/transporte escolar. Com isso, a fiscalização do próprio DETRAN pode ser maior. Então, aqui nós temos a NBR 17075, como eu comentei,
em respeito aos profissionais da engenharia, sem reserva de mercado. Isso que eu retorno a dizer, não é comercial o nosso alerta, é pela segurança. Então, pelo desconhecimento, descaso, desrespeito à legislação por parte dos prefeitos, secretários, engenheiros, colegas, propicia um terreno fértil para sinistros, como aconteceu, vocês devem lembrar, 17 mortos em Erechim, por falha mecânica. Como o ônibus de imigrante, 7 mortos, falha mecânica. Ou de Estrela, falha mecânica. Ou de Bento Gonçalves, falha mecânica. Ou de Itati, falha humana, porém por ausência de equipamento de segurança, que é a câmera. Lembro que nós tivemos em Farroupilha 2 atropelamentos. Isso é recorde nacional. Descasos de profissionais da engenharia, que nós temos questão de denunciar dentro da Câmara de Engenharia do CREA. Engenheiros que assinam que estão fazendo inspeção de acordo com a NBR 14040 e não possuem equipamento. Isso é falsidade ideológica, assinando especialmente que estão utilizando equipamentos e não estão. Documentos de própria prefeitura atestando que o engenheiro está fazendo inspeção conforme 14040 e não estão. A própria administração assina o documento. Uma das exigências, senhores, é câmera de ou espelho ou câmeras de monitoramento. O que a gente vê na rua, a inexistência desses equipamentos nos veículos que transitam aqui em Farroupilha, em Caxias do Sul, em Bento, etc. Exigência de saída de emergência. Parece bobagem, mas alguns veículos não possuem o martelinho obrigatório ou as saídas de emergência. Exigência de abertura máxima de vidro, só pode abrir 10 centímetros. E nós vemos aqui crianças com perna para fora, cabeça para fora. Parece frivolidade o que eu estou dizendo, mas é importante que a criança não coloque a perna ou o braço para fora. Nós temos vídeo. Cintos de segurança. Se verifica na inspeção o cinto de segurança. O que nós verificamos? Que uma hora tem o cinto, uma hora nós temos o cinto, e ao puxarmos o cinto, os cintos só estão colocados ali. Eles não estão ancorados, não estão aparafusados no banco. É para fazer de conta só. Parte mecânica. Folgas de buchas, de barra estabilizadora. Isso aqui pode ser que alguém não conheça, é uma catraca de freio de um ônibus, mas aqui tem uma chave de boca soldada para evitar que a catraca de freio não espane. Ela está travada pelaquela chave de boca. Isso aqui é Farroupilha, minha gente. Eu fico com vergonha, às vezes, de expor isso aí nas minhas palestras nacionais e estaduais, mas a gente tem que dizer, tem que ser franco. Aqui está o vídeo que eu estava procurando. O cinto foi procurado pelo técnico, estava fixando ali, e em seguida ele puxou e ficou com o cinto na mão. Isso nós temos vídeo. Está aqui a catraca presa com a chave de boca. E aqui nós temos descasos de ônibus sem câmeras, com cinto arrebentado, amortecedor caindo. Ônibus sem faixa escolar. Numa conversa com o presidente da FAMUR, já faz alguns anos, o presidente disse: se nós fizermos inspeção, vocês estão querendo, nós não teremos ônibus para transportar as crianças. Então vamos transportar em Pau de Arara. Mas não vamos fazer de conta. É isso que nós estamos trazendo. É o faz de conta. Quando a gente perguntou aqui em Farroupilha, aos nossos representantes aqui, quantos nós temos trafegando? A resposta é: todos os legalizados, todos os cadastrados estão regulares. Sim. E os outros onde estão? Nós não sabemos. Pelo menos a resposta não foi trazida. Onde é que está a ação da Secretaria de fiscalizar, de regular a atividade?
isso ainda nós podemos estender, não é o tema aqui, mas nós podemos estender a responsabilidade da prefeitura em geral em parques, em jeep, em bug, em bungee jump, rope jump e etc. A população acredita que a prefeitura esteja fazendo a fiscalização e a regulamentação dessas atividades que são permitidas pela prefeitura. Nós não podemos nos atirar de uma corda onde não existe fiscalização. Nós não podemos ir num circo onde não tem fiscalização. Nós não podemos andar num veículo sem saber se esse veículo está regrado, está fiscalizado. Sem faixa escolar. Esse ônibus estava pegando uma criança, várias crianças na frente da escola. Onde é que está a faixa? Eu não posso ir lá interpelar o condutor, mas não tem faixa escolar, então não é um ônibus escolar. Aí quantos estamos trafegando? Quantos legalizados? Quantos são clandestinos? Por que os ônibus que transportam aqui em Farroupilha, da APAI, não são considerados ônibus escolares? Essas crianças, então, não serão tratados como escolares? Por que nos Estados Unidos, quando para um ônibus escolar, abrem as placas laterais e ninguém pode passar ou ultrapassar? Por que lá a criança é tão bem tratada, tão bem cuidada, e aqui, assim? Mais um sem faixa escolar, diariamente está estacionado na frente da escola. Quem é que fiscaliza esse veículo? Ele está transportando escolares? É o nosso escolar? É de outro que vem? Esse seria esse clandestino? Ônibus de outros municípios que vêm diariamente buscar aqui dentro do município os nossos escolares. Quem está permitindo? Os outros municípios não estão permitindo. Em 3 horas, aqui em Farroupilha, numa escola, o CREA e a Brigada Militar autuaram 30 vans escolares e recolheram 9. Numa escola. Isso nós somos para o interior, nas escolas menores. Como é que será a resposta? Então, é a pergunta que nós fazemos aqui. Quem são os responsáveis? Nós estamos fazendo a nossa parte. Muito obrigado, senhores, pelo tempo. Obrigado, senhor Enio Ferreira. Nesse momento, então, passo a palavra ao Poder Executivo Municipal, Departamento de Trânsito, na pessoa do seu diretor, o senhor Alessandro da Silva, que poderá, daqui a pouco, dividir o tempo com o colega. Temos 15 minutos, então, se o senhor quiser, na tribuna também, como ficar na tribuna. Então, boa noite a todos. Nunca falei na tribuna, né? Chiques. Então, é o seguinte, pessoal, com relação ao transporte escolar em Farroupilha, certo? Eu assumi a pasta, são 6 meses, né? E é interessante estar aqui porque eu tenho 2 pessoas que passaram pela pasta também, que é o Joel, que é o Roque, né? E sabem da responsabilidade que se tem, né? Quando se assume um cargo, onde a gente vai lidar com vários assuntos que se chama trânsito. Pegando o gancho do Enio, ontem eu estava olhando na internet, tem uma empresa aí, dentro do estado do Rio Grande do Sul, que vende vans escolares usadas. Então, tem van escolar 2014, 2015, eu vi até 2020, né? E me chamou a atenção porque elas são vendidas nesse local, com as faixas que tem que ter nada a ver com o que diz a legislação de trânsito. Então, infelizmente, a gente esbarra nesses problemas, né? E o Departamento de Trânsito do município, ele está, sim, preocupado, né, com essa questão do transporte escolar e está tomando ações. Sim, hoje o número, né, de vans que transportam crianças no município são 88 vans, sendo que das 88 vans nós temos 14 vans irregulares, aonde esses transportadores foram oficializados da situação, passamos a placa para eles dos veículos, eles não estão circulando com o veículo, estão cientes que se circularem, eles vão responder perante a lei, porque vão ser abordados e vão ser autuados. Nós estamos fazendo um trabalho agora, no dia 17 de julho, nós vamos fazer um trabalho, uma convocação para os transportadores escolares, às 13h30 até às 17 horas. Todos receberam um ofício,
e eles foram convocados desse ofício para participarem desse aperfeiçoamento. Por que aperfeiçoamento? Nós estamos vivendo no Brasil uma resolução que é a 1020 do CONTRAN, aonde simplesmente ela está acabando com o trânsito no Brasil. Aonde, a partir de dezembro de 2025, o transportador escolar não precisa mais fazer reciclagem a cada 5 anos, que era obrigatório. Vocês sabiam disso, meus caros vereadores? Nós estamos fazendo um trabalho que deveria partir lá de cima do CONTRAN, que é o quê? A conscientização. Então, nós vamos fazer essa convocação, nós vamos trabalhar, primeira parte, o relacionamento interpessoal, mostrar para os transportadores que eles são pais emprestados, porque toda vez que vocês largam os filhos de vocês, a gente larga os nossos filhos, eles são pais emprestados, e eles têm uma responsabilidade muito grande. Então, a gente vai trabalhar essa questão com eles, que é a primeira parte dessa convocação, desse curso. Segunda parte, a gente vai trabalhar com a Escola Pública de Trânsito, que a gente tem o nosso gerente da Escola Pública de Trânsito, que é o nosso Caleb, que vai trabalhar a questão da documentação, né, das vistorias, a importância, né, dos cuidados que tem que ter com o veículo. E a terceira parte será feita pela Brigada Militar, uma instituição que tem quase 200 anos, que vai falar da questão da fiscalização, os cuidados que eles têm que ter, até como eles vão se comportar numa abordagem, numa reciclagem. Sim, porque se o transportador está fazendo um transporte, né, um exemplo, vencido lá o documento, ele vai ser abordado na blitz, e aí o veículo vai ser retido até ele solucionar o problema. Aí vai ter lá 16 crianças dentro da van, as crianças vão ter que ir para casa, gente. E aí o transportador vai ter que fazer o quê? Vai ter que ligar para um colega dele, que esteja regular, e faça o transporte. Então a gente vai trabalhar essa questão da educação agora dia 17, certo, gente? Para quê? Para justamente a gente estar fazendo o nosso papel de cidadão, e sim, a fiscalização, ela vai acontecer, a fiscalização desse mês aqui, inclusive. Certo? Não podemos dizer a data, né, Caleb? Porque senão a Brigada Militar aí vai dizer, vocês estão caguetando a data da fiscalização, vai ficar chato para nós, né? Então a gente não pode falar, mas a gente está fazendo o nosso papel, né? Claro, a gente está pegando, é tudo novo, né? 6 meses aí, então a gente está tentando fazer o nosso melhor e a gente vai conseguir. É importante o que o Enio trouxe para nós aqui, gente. É importante, porque isso não está acontecendo, acontece em todo o Brasil, acontece em todo o Rio Grande do Sul. E é uma preocupação que, sim, nós temos essa preocupação. E a gente está fazendo o nosso papel. Né? Eu quero deixar um tempo também para o Caleb falar a respeito dessa questão da educação, do trabalho que nós estamos fazendo também, né, com esse pessoal, né, e reforçar para vocês que essa questão do transporte escolar, sim, é um tema bastante importante, tanto que a gente está fazendo um raio-x dessa situação. Aqui nós temos, eu trouxe para vocês aqui, o Enio, ele nos contemplou com uma inspeção, né, no slide dele. Aqui a gente também tem um modelo de inspeção, que isso aqui chega no departamento lá. Inclusive, a gente está averiguando, tá, o número que sai do laudo para ver a veracidade da coisa, né? Porque a gente teve aquela experiência, né, com o CREA que veio para cá, e o CREA chegou lá no departamento assim, ó, eu quero ver as pastinhas. E a gente mostrou as pastinhas. Cada placa, a gente fala em pastinha, cada placa tem uma pasta. Né? O Roque sabe do que eu estou falando, o Joel sabe do que eu estou falando, né? Chegaram lá, olharam e foram verificar os números para ver se realmente aquilo ali era verdadeiro. Então a gente tem aqui uma inspeção que é verificado, sim, né? E a gente vai por cima, por dentro disso aqui. Agora, mês que vem já começa o segundo semestre. Então, quem estiver regular vai receber um selo, que agora no segundo semestre é na cor vermelha, e no primeiro semestre foi na cor verde. Mas sim, nós estamos preocupados, então a gente está fazendo tentando fazer o nosso melhor, né? Com 6 meses a gente está fazendo o nosso melhor. Queremos que daqui 2 anos, né, a gente possa ser convidado de novo para vir aqui e dizer assim, ó, está funcionando, a gente está conseguindo fazer algo melhor para o trânsito. A gente está preocupado sim com as nossas crianças,
né? E eu tenho, assim, ó, causa no que eu estou falando, porque todos me conhecem do Centro de Formação de Condutores Farroupilha, e eu e o Coronel Marinho, de Bento Gonçalves, formamos a maioria desses transportadores escolares. Nós ministramos o curso para eles do primeiro curso e o curso de reciclagem. Então, eu sempre fui ferrenho nessa questão da segurança. E não vou deixar de ser. Só que a gente também está nos estruturando. E de uma forma excelente. Eu tenho que só agradecer ao Caleb, né, ao próprio Joel, que é quando eu assumi lá, né, Alessandro, vai com calma, vai tranquilo, muitas vezes vai ter pressão, mas vai com calma que tu vai conseguir. E a gente está conseguindo. Certo? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Né, não quero tomar muito tempo. E deixar o espaço para o Caleb. Alessandro, passo então a palavra ao Caleb, no seu tempo. Perfeito. Pode ser aqui da Pode cadeira. ser? Ok. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a Damate, que nos acompanha, e público presente. Então, depois das explanações do Enio, que é um conhecido nosso faz tempo aí de engenharia para trânsito e vem lutando aí pela segurança das nossas crianças, e também do meu diretor, Alessandro, que está tocando à frente do departamento aí, com um conhecimento gigante aí, desde que ele iniciou sua trajetória faz pouco mais de 6 meses. Falando um pouco do trabalho que a gente desenvolve, então, na Prefeitura, foi uma ideia agora do mandato do Jonas, que se iniciou, a Escola Pública de Trânsito, e eu vou chegar no assunto de vans escolares, a Escola Pública de Trânsito. Então, foi uma pauta que o Jonas colocou para a gente, junto com o Gabriel Gabrielli, o chefe de gabinete, que a gente trabalhasse também a educação para trânsito. Se a gente for analisar a legislação, presidente e vereadores, lá no artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro de 1997, já tem a previsão no seu artigo 24 que os municípios devem trabalhar a educação para trânsito. Então, quando a gente fala em trânsito, o Marcelo Stassak, que é comandante da Polícia Rodoviária Estadual, posto aqui de Farroupilha, e volta e meia ele está aqui nessa casa também, ele sempre fala nos 3 E's, né? Que é a educação, o esforço legal, que é a multa, e a engenharia. Então, a gente trabalha esses 3 E's, e desde 2025 eu posso falar com convicção, presidente, que estamos fazendo a parte da educação de trânsito. Cumprimentei a vereadora Fran agora quando subi aqui à mesa, e ela me falou da experiência que a gente teve com a filha mais nova dela, a Clara, lá na escola Ponto de Partida, onde a gente já passou com os alunos de pré-escola lá falando sobre trânsito. Mas voltando para o tema do Enio aqui, que é a vans escolares, o Joel ali em 2022 também já fez algo embrionário no Salão Nobre, uma capacitação para transportadores escolares. E agora no dia 27 de novembro, até fui buscar hoje no site da Prefeitura, no dia 27 de novembro último do ano de 2025, fizemos uma nova ação, convocando os transportadores escolares para uma capacitação no Salão Nobre. Infelizmente, a adesão foi super baixa da categoria, tá? O Alessandro passou um número aí de 88 veículos rodando irregulares pelo município, regulares, no sentido de regularizados, e apenas 5 transportadores escolares compareceram naquele momento. A gente deixou bem claro para a categoria que as fiscalizações de rua iriam ocorrer e que quem não estivesse regular estaria submetido às penas da lei, né? E foi o que de fato ocorreu. O Enio até veio com a matéria ali da Espaço FM de junho, se eu não me engano. Foi no mesmo dia que meu filho foi internado com a doutora Eleonora. A doutora Eleonora vai lembrar, foi uma quinta-feira. Ele teve uma autuação ali na frente do Colégio Estadual Farroupilha, uma operação, né, que resultou aí em algumas dezenas de autuações. Agora, dia 17 de julho, o Alessandro já antecipou a data, também no Salão Nobre, estamos ligando para cada transportador escolar, nessas pastinhas aí que o Alessandro mostrou fisicamente para vocês, estamos convocando que eles estejam presentes, então, por uma nova rodada de capacitação dos transportadores escolares do município. Então, nós, como Departamento de Trânsito, tenho segurança de te afirmar, presidente Davi, estamos trabalhando com seriedade, tanto na educação, na capacitação, e como o Alessandro falou, a gente não pode vazar a data, mas a gente tem a segurança aí que, nas próximas semanas, pelo menos 2 operações, né, Alessandro? Pelo menos... Isso aí é o novo comandante Carvalho, que assume aí na saída do Giovanni Gomes, que vai para um novo desafio em Caxias do Sul. Ele já nos passou aí que teremos mais 2 datas agora nas próximas semanas de fiscalização de rua, para que essas situações que o Enio nos alerta ali de situações irregulares, de fretamento frio, de fretamento que não atende todas as regularidades do Código de Trânsito Brasileiro, que elas possam ser vistas na rua. E sim, vai gerar um transtorno no centro, sim, uma quadra pode ficar bloqueada, pode ir para um bairro da cidade, pode ir para o interior. E talvez o filho do... Lembro até dos filhos do Joel, estavam dentro de um daqueles ônibus e pediram, liga para o pai e avisa que vai ter que nos pegar na esquina.
Porque acontece isso, a criança tem que descer do ônibus e só consegue sair com o transporte correto, seja o seu pai vindo buscar ou um transportador regular, com a sua carteira nacional de habilitação regular, com o seu veículo regular e vistoriado, seja em Farroupilha ou fora de Farroupilha, como trouxe o Enio, para que ele possa estar rodando com esses escolares no município, né? Então, da nossa parte, seria isso, nesse primeiro momento, presidente Davi, falar que estamos trabalhando sim, com seriedade na educação para trânsito, com seriedade na parte de engenharia. Agora temos uma nova licitação, agora que temos um engenheiro terceirizado que pode nos auxiliar em projetos. Volta e meia a gente é demandado pelo vereador Silo, pelo vereador Darlan, aí, em pautas que vão para votação no Conselho Municipal de Trânsito também. E agora temos esse subsídio técnico aí de engenheiro de trânsito também. Então, da nossa parte, seria isso. Ok. Obrigado, Davi. Muito obrigado, então, aos nossos convidados, também representando o Executivo Municipal, diretor Alessandro, também o Caleb. E eu passo a palavra, então, aos nobres vereadores, pelo tempo de até 3 minutos, para fazer perguntas. E, nesse momento, passo a palavra ao vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar o público aqui presente, da MAT, TV Serra, Rádio Mira, convidar os nossos convidados da noite, o Enio, o Alessandro, o Caleb, enfim. Bom, quando eu conversava com o Enio, ele me fez uma série de indagações e alguns ponderamentos sobre a questão do trânsito, e eu achei bem pertinente, tendo em vista que, sem sombra de dúvidas, é uma das pautas mais sensíveis da nossa cidade. E cada dia está mais complexo. Não porque é falta de vontade ou falta de interesse, mas porque a gente tem um panorama muito claro e objetivo. A falta de conscientização dos usuários do trânsito, seja o motorista, seja o pedestre. É coletivo, não é individual, né? Até por isso que nós apresentamos um projeto de lei, de autoria minha, da vereadora Fran e da vereadora Fernanda, que foi sancionado no dia 1º, semana passada, que institui a campanha permanente de orientação sobre a faixa de pedestres, que é extremamente preocupante e hoje mesmo, eu vindo para o centro, passando em alguns lugares, os pedestres não respeitavam a faixa e não respeitavam o próprio semáforo, né? Então, é preocupante. Mas quando nós falamos na questão da segurança das crianças, piora. Piora por quê? Porque a gente sabe que as crianças muitas vezes não ficam quietas, sentadas no lugar, muitas vezes falta também monitores para acompanhar, seja no transporte público ou no privado, e muitas vezes é uma questão quase uma roleta russa, é uma sorte, né? Está andando irregular, está andando sem equipamentos decentes, está andando com gambiarras, né, que nem o Enio mostrou ali, e isso pode ocasionar uma tragédia. Então, eu acho que esse assunto ele é totalmente pertinente e a gente precisa buscar informações e a gente precisa fazer o debate. Por isso que foi feito o requerimento, foi sugerido também a vinda do Poder Público, eu acho que foi muito bem-vinda essa sugestão. A minha pergunta ela é muito simples. De que forma que nós, Poder Legislativo, sociedade como um todo, nós podemos criar um mecanismo para evitar que tenha, ou que diminua, porque evitar 100% é muito difícil, transportes clandestinos, e de que forma que a gente vai conseguir reduzir isso? Se é fiscalização que tem que intensificar, o que é, qual o mecanismo que tem que ser utilizado? Porque quando houve essa movimentação que o Caleb comentou, o Alessandro também, ali na frente estadual, algumas pessoas me marcaram na rede social, e os motoristas de aplicativo, e não sei quem. Então, sempre não se ataca, só para concluir, senhor presidente, em vez de se atacar o problema, sempre se tenta dizer, ó, tem que olhar o fulano, tem que olhar o ciclano. Então, essa é a minha pergunta. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. Passo a palavra, então, ao Enio Ferreira. Bem, Julião, respondendo diretamente sobre aplicativos, já comentei com alguns colegas vereadores aqui sobre um problema que está aparecendo, que é o mototáxi. Nós temos que regulamentar o uso do mototáxi. Começando pelo exemplo do tamanho do capacete. Ele vai usar capacete e o passageiro vai usar um pequeno, grande. Então, só não querendo me alongar. Mototáxi. Os autopropelidos
eu faço assessoria a algumas empresas, casualmente uma está me ligando agora, a empresa de ônibus, um autopropelido com cidadão não habilitado, ou seja, ele pode não saber nem ler e escrever, e ele cruzou uma preferencial, onde tinha uma placa de pare, com autopropelido, e foi projetado a questão de 18 metros, lá vindo a morte, a passageira que estava grávida também. Então foram 3 vidas, porque não existe regulamentação, e pode ser municipal, para os autopropelidos. O Uber também, os aplicativos também, eles não precisam de cadeirinha, doutora. Eles não precisam de cadeirinha para criança. Então, basta dizer que é carro de aplicativo, que a legislação está eliminada para o transporte de crianças. Precisa ser, professor, regulamentado isso urgentemente, por mais branda, como eu acho que o Alessandro falou, que o CONTRAN está retrocedendo, sim, o CONTRAN e o ministro, principalmente, retrocedeu na segurança em troca de votos, como nós, FENIV, noticiamos isso ao TCU, comentamos todos esses fatos ao TCU, que deve estar tomando algumas medidas, ou não, mas esse retrocesso na segurança no trânsito que nós não podemos aceitar. E nós, como farroupilhense, como Câmara Legislativa, nós temos que fazer a nossa parte, o que disser no artigo 24 do CTB, que a gente possa fazer. Porque, senão, nós estaremos retrocedendo geral na segurança do trânsito. Hoje, nós matamos mais no trânsito do que matamos em mortes violentas, incluído morte entre gangues e feminicídio. O trânsito mata mais, mas nós não estamos preocupados, querendo segurança. Lógico, o Giovanni está trabalhando, o novo comandante vai trabalhar também, mas e no trânsito? O que nós estamos fazendo no trânsito? Nós estamos demorando quanto tempo para atuar? Obrigado. Obrigado, senhor Enio Ferreira. Passo a palavra ao vereador Roque Cerverini. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, cumprimentar aqui o Enio, da Inspefar, o Caleb e o Alessandro, da Prefeitura Municipal. Eu gostaria de fazer perguntas divididas aqui, algumas para o pessoal da Prefeitura e outras para o Enio. Para a Prefeitura, qual a periodicidade de revalidação da licença? Eu não me lembro mais como é que era, enfim. E qual o ano mínimo exigido da van? Qual é o ano que ela precisa ser? Quanto ao que o Enio falou de que são feitas inspeções fora do município, se há algo a ser feito nesse sentido, e se o Enio poderia explicar como fazer isso? Uma legislação municipal? E a outra pergunta para a Prefeitura é, se esses que licenciam fora do município, segundo as colocações do Enio, me parece que é mais branda lá a fiscalização, né? Tem algum motivo para o que as pessoas vão fora do município? Se a Prefeitura exige que, quando o transportador chega lá na Prefeitura e apresenta o licenciamento, se a Prefeitura exige a regularidade daquele órgão licenciador, o inspecionador. Exemplo, é o cidadão X que faz a inspeção, mas isso está regular, está credenciado, está autorizado, o seu engenheiro que inspecionou é o engenheiro mecânico, como é que ele é, tem os equipamentos, se é feito alguma averiguação em torno disso, né? E também, se não for isso, então por qual motivo que as pessoas fazem fora do município e não prestigiam o que nós temos aqui, que a gente nota o Enio aqui um obstinado pela causa aqui, sempre dando palestra, sempre sendo convocado, convidado a dar explicação, como exemplo aqui na Câmara hoje, né? E é uma referência, queiramos nós ou não, é uma referência nessa área. Então, por que nós não temos essa situação de serem inspecionados aqui em Farroupilha? E me chama a atenção que nenhum ônibus é inspecionado aqui. E uma outra pergunta daí para a Prefeitura Municipal, já também reconhecendo aqui, que eu tenho certeza que vocês estão do melhor das boas intenções e do esforço de resolver essa situação, que não é fácil, mas nós precisamos unir esforços para resolver,
esses transportes clandestinos, porque temos 88 que estão cadastrados. Desses, eventualmente, alguns podem estar irregular, mas eles passaram pela Prefeitura Municipal, pela inspeção, e precisariam estar regular. Mas os que estão clandestinos, tem uma fiscalização específica para isso, como, por exemplo, aquelas fotos que o Enio colocou, em frente de escola, ônibus sem faixa escolar, sem cinto, sem isso, sem aquilo. Era isso, obrigado. Muito obrigado, vereador Roque Cervenini. Eu começo, então, com os representantes do Executivo Municipal, depois passo ao senhor Enio Ferreira. Questão de o pessoal buscar fora da cidade, certo? 29 anos de CFC, um órgão vinculado ao Detran. Se o cara não gostava da cara do Alessandro, ou achava que o Alessandro, de alguma forma, era chato, eu ouvi isso, o cara fazia a carteira em Caxias. Está entendendo? Eu vejo que o CREA é um órgão fiscalizador de todos esse pessoal que faz vistoria. Eu creio que, se tem alguma irregularidade, esse órgão que regula eles, que vai ter que fazer o quê? Uma auditoria e ver quem é que está fora das normas. A gente não tem esse poder. Se o cara traz a vistoria, que está assinada, que está dentro das normas, né, que passou por aparelho, porque nem o Enio estava explicando, isso é importante que o Enio nos passou, né, para conhecimento. Tem cidades aí que o engenheiro vai lá, né, Enio, e acelera, freia. Freou. Tu imagina, não tem máquina nenhuma, né? E esse pessoal que faz essa inspeção, que vem para nós, tem essa aparelhagem. Então, assim, nós, como poder público, nós não podemos chegar para o cara e dizer assim, tem que fazer em farroupilha, porque ele tem esse livre-arbítrio, entendeu? Então, essa é uma das respostas da pergunta do senhor. Complementando... Está com o microfone? Certo. Opa. Complementando as suas perguntas, Roque, vereador. A cada 6 meses, a inspeção precisa ser renovada, então ela é semestral. E a Lei Municipal de 2019, a Lei 4503, ela estipulou que o veículo, para fazer o transporte escolar, ele tem que ser de 20 anos para cá. Então, agora estamos em 2026. Teria que ser de 2006 para cá, mas ele prevê um período, uma margem, uma situação de 2 anos que ele pode demorar para trocar. Então, no total, se tu somar os 20 anos do caput com os 2 anos da margem ali para ele trocar o veículo, 22 anos. Daria um veículo de 2004, poderia estar apto para fazer o transporte escolar, segundo a Lei Municipal de 2019. 4503, vereador Juliano. Palavra, então, com o seu Enio Ferreira. Eu vou pedir permissão para ouvir uma gravaçãozinha do que é feito aí fora. E tal, a questão de esse freio estacionário, né? A gente nem verifica se tem o veículo, se é muito velho e tal, né? A questão, claro, seria bom ter, né? Mas os novos todos têm, né? Então, só para lhe dizer, né? Tá? Isso é um exemplo do que... Isso é um exemplo do que a gente gravou, lógico, né? Do que é feito em outros estabelecimentos, eu não vou dizer nem A nem B, em outros estabelecimentos. Essa gravação nós apresentamos, inclusive, no CREA, mas o CREA, Alessandro e senhores, não tem atribuição nenhuma de verificar a qualidade do meu serviço ou de qualquer outro engenheiro. Isso aí cabe à fiscalização, à regulamentadora, que é a prefeitura, verificar se isso é mantido assim. Quem mantém o serviço e emite a RT está responsável. E acabou. Se tiver o documento ART, Roque, o CREA simplesmente vai embora. Dificilmente o CREA faça o que fez aqui na frente. Nós estamos programando, como exemplo, para o dia 20 de julho, ir a Uruguaiana, junto com a NTT, junto com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Federal, CREA, RQSul e a NTT, verificar os ônibus e os caminhões que fazem o transporte internacional, para que vejam a situação que está acontecendo. É a mesma coisa.
O CREA bate no ônibus, tem o documento? Ok, vai embora. A NTT vai no caminhão, tem o documento? Vai embora. E é a mesma atividade do CREA. Ele não fiscaliza o que o engenheiro está fazendo. Cito como exemplo, quando me perguntaste sobre por que vão fazer fora, uma escolinha estava transportando para Gramado um sobrinho neto meu. E a minha sobrinha me perguntou, tio, como é que estão esses ônibus? Eu, sabendo a empresa, perguntei para a escola qual é o ônibus que vai transportar essas crianças. Ônibus tal, transportadora tal. Pedi a placa do ônibus, liguei para o colega de outro município e disse, eu quero ver o laudo do frenômetro, que me dá o número, deste ônibus. Não me foi repassado por lei de proteção de dados. Eu deixo para vocês interpretarem isso que eu quero dizer. Obrigado, seu Enio Ferreira, e passo a palavra ao vereador Joel Corrêa. Boa noite, presidente, boa noite, colegas, boa noite ao pessoal que nos acompanha, também de suas casas. Uma saudação especial ao meu amigo Enio, o Caleb, o diretor Alessandro. Já parabenizar, Alessandro, pela Escola Pública de Trânsito, que vocês implementaram aí no município, né? Isso era uma coisa que eu sempre quis fazer no tempo que eu fiquei por lá, nunca consegui tirar do papel, né? Então vocês chegaram ali, já colocaram em prática, então é uma coisa aí, uma bandeira que eu sempre defendi, que eu defendo essa bandeira, né? A educação. E por todo o trabalho que está desempenhando aí à frente ao departamento também, estou acompanhando, não te incomodo muito, né? Mas de vez em quando a gente bate lá com alguma solicitação aí dos munícipes. Mas, e aqui sobre fiscalização, para mim já ficou bem claro, aí acho que a gente tem pontos que a gente está acertando, tem pontos que a gente precisa melhorar, né, Enio? E isso é num todo, né? Então, acho que o município está no caminho e, juntamente com o Enio, aí, que é um baita cara, eu sei que vai melhorar a cada momento. Mas eu gostaria mesmo, que nem eu falei, sobre a Escola Pública de Trânsito, Alessandro, Caleb, aí, se vocês puderem falar um pouquinho sobre quais serão as próximas ações aí que a escola tem aí em mente, se já tem alguma ação já planejada e o quão longe a gente pode chegar com essa escola de trânsito, né? Porque eu vejo que o trânsito hoje ele carece muito de educação, né? Então, parabéns mais uma vez aí pela Escola Pública de Trânsito. Eu gostaria um pouquinho mais de informações sobre isso. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador João Corrêa. Passo a palavra aos representantes do Executivo. Então, a Escola Pública de Trânsito, ela está com muitas atividades, né? Então, a gente tem palestras, a gente está palestrando em escolas, a gente está palestrando em empresas, né? E o interessante é que a Escola Pública de Trânsito, ela está palestrando para todas as idades, né? Desde a criança lá das séries iniciais até para o pessoal do turno da noite do Estadual Farroupilha. Então, ela está com muitas atividades, mas eu não quero tirar o brilho da Escola Pública de Trânsito, porque quem está à frente é o Caleb, né? E é um cara que está muito centrado, né? Às vezes eu digo para ele, Caleb, para de tomar café porque tu está muito agitado, eu não consigo ir no ritmo dele, tá? Então, Caleb, fica à vontade. Tá certo. Obrigado, meu diretor, por teu apoio. Mas a Escola Pública de Trânsito, sim, tem sido uma grata surpresa. Ela foi lançada no mês de agosto do ano passado. Eu lembro aqui dos vereadores, me perdão se faltou algum nome, o Jorge Sentes esteve como presidente da casa, o Argide, que já foi nosso secretário de Obras e Trânsito, esteve, e o Joel também, que é um parceiro antigo aí, esteve como antigo diretor de trânsito. E a gente começou com ações embrionárias, fomos na Grendene, fomos em escolas, e esse ano a gente já tem percebido que a sociedade civil organizada tem procurado a Escola Pública de Trânsito. Então, por exemplo, agora em 15 de setembro, a gente foi convidado, conheceu a sede da Colombo ali, próximo ao bairro Medianeira, do vereador Jorge Senses também, e a gente vai estar palestrando para mais de 250 funcionários na semana CIPAT deles, a respeito de cuidados no trânsito. E o pessoal do RH, a diretora de RH que nos convida lá, fala também da questão da faixa de trânsito, que eu vi que teve aprovação recente da vereadora Fran e do vereador Juliano, dessa questão da faixa de pedestre, do respeito, seja por parte do pedestre ou por parte do condutor à faixa de pedestres. Tá? Então, estamos trabalhando, Joel, ainda nesse mês de julho, a gente está fechando a data, a coordenadora do Colégio Estadual Farroupilha, a Alexandra, nos convidou para palestrar para 220 alunos de terceiro ano do Colégio Estadual Farroupilha. Então, é uma idade super importante, né? Ali o jovem de 16, 17 anos, que às vezes tem por costume de casa poder dirigir sem carteira, bota o paredão de som, dirige sem cinto, quer
aparecer ali para a gurizada. Então, esse jovem ele vai ter uma chance, a gente sempre convida a Brigada Militar, Polícia Civil para estar junto com a gente nos eventos. O Enio já foi convidado também para o Seminário de Segurança no Trânsito aqui de Farroupilha. Então, Joel, agradecer o teu elogio, dizer que tudo também começou com o teu serviço lá em Farroupilha. Eu lembro de ir em escolas contigo, com o Enio, lá no bairro 1º de Maio, e hoje a gente está vendo esse fruto amadurecer um pouquinho, e tomara que no futuro a gente veja as consequências na cidade. Eu sempre digo, se a gente conseguir salvar uma vida daqui a 10 anos, vereadora Fran, de alguém que respeitou uma faixa de pedestre, todo esforço que a gente fez aqui realmente valeu a pena. Obrigado. Obrigado, Caleb. Passo a palavra ao vereador Jorge Sense. Senhor presidente, colegas vereadores, saúdo a todos que aqui ainda nos prestigiam, a Damate, TVCR e Rádio Miriam, e também quem nos acompanha através das mídias sociais. Esse tema, né, é um tema, para mim, muito sensível. Né? Quero saudar o Enio, o Caleb, também o Alessandro. E, na minha visão, não sou conhecedor profundo na área, apenas um mero motorista, condutor, vamos dizer assim. Mas essa questão de trânsito, do transporte escolar, eu imagino que nós precisamos de conscientização. Eu vejo que essa seria talvez a melhor palavra. Né? Existe a conscientização, talvez, de um próprio condutor ou de um proprietário de uma van escolar ou de um ônibus em, por alguns reais a menos, fazer a inspeção em outra cidade. Né? E também existe a falta, talvez, de conscientização dos pais, né? Nós, familiares onde temos um filho que usa um transporte irregular por alguns reais a menos, talvez. Né? E se nós unirmos força, né, e somente com conscientização a gente vai tentar ou conseguir diminuir essa lacuna. Né? Talvez uma inspeção realizada em outro município, ela facilite, né, algumas questões. Eu não estou julgando de forma alguma, mas eu estou supondo. Né? E eu vejo que o município vem fazendo seu papel, como o Enio também, como conhecedor dessa causa, faz o seu papel de questionamento. Nós precisamos de conscientização. Eu acho que é esse o caminho, certo? Não estou aqui dizendo que A está certo, B está errado, mas precisamos conscientizar as famílias que estão usando e dando para alguém levar um filho ou um neto. Né? Mas a minha fala, eu apenas quero fazer um questionamento, daí eu acho que é direcionado ao Alessandro ou ao Caleb em si. Existem, nos números aqui, 88 vans regulares em si. E destas, 14 estariam faltando alguma adequação, certo? Se eu entendi corretamente. Mas, além destas, que vocês têm o conhecimento, só para concluir, presidente, existem provavelmente outras vans que não chegam a conhecimento da secretaria ou do departamento. Existem pessoas, além destas, que não têm, que a secretaria ou a administração em si, num todo, não tem conhecimento? Obrigado, vereador Sense. Passo a palavra aos representantes do Executivo. Olha, Sense, como tu falou, é delicado o assunto, né? O trânsito ele é gigante, certo? Uma coisa a gente pode te afirmar, tá? Que ainda para nós aqui não chegou um problema que está acontecendo em Caxias. Cara, em Caxias do Sul, os caras conseguiram inventar algo incrível. Eles criaram um aplicativo que eles dizem que é dos pais. E aí, hoje, quem vai levar as crianças para a escola do Caleb, da Fran, o netinho do Enio, o teu netinho, Sense, sou eu. E vai.
E aí chega lá a fiscalização em Caxias do Sul e não tem como autuar o cara. Por quê? Porque ele é um pai. Amanhã, aí o Davi vai levar os nossos filhos, porque ele faz parte desse aplicativo. E aí eles estão acima, infelizmente, hoje, né, Caleb? Caxias do Sul eles não estão conseguindo fiscalizar esse tipo de problema, que é um problema que chegou em Caxias do Sul, certo? Se eu te disser assim, ó, cara, não tem transporte irregular. Eu até quando passo nas escolas eu fico cuidando para ver essa movimentação. Ainda não vi. Mas Caxias do Sul eles estão com essa, vamos usar uma palavra forte, posso? Peste. Porque a gente não sabe quem é que está transportando ali. A gente não sabe se um daqueles pais não é um pedófilo. Então, eu vejo que o problema está nos pais, cara. A tua maior riqueza, que não é dinheiro, meu, é teu filho. Os caras estão fazendo isso em Caxias do Sul. E tu sabe, né? Caxias é do lado de Farroupilha. Esse é meu medo. Muito obrigado, Alessandro. Passo a palavra ao vereador Cilo Monteiro. Boa noite, presidente, caros colegas vereadores, Adamate, público aqui presente. Então, primeiramente, queria agradecer o Caleb e o Alessandro. Eu sempre solicito, né, nós não preciso colocar nenhum requerimento pela casa, né? Basta uma simples ligação, né, um documento ali simples para que as questões sejam atendidas. Acho que o caminho é esse, né? Mas eu queria deixar uma pergunta para vocês, né? Eu vi aqui a questão aí que é muito importante, né, que está sendo debatida nessa noite, né, uma conscientização das pessoas, né, nessa questão do trânsito. A gente vê muito acidente por aí também, não é só pessoas de van, né, mas coloca o sinaleira e nem a sinaleira resolve, né? Sempre acontece acidente. Mas ficou uma pergunta aí que não ficou, para mim, não ficou esclarecida, né? Então a gente viu aí, na opinião do Enio, né, que as pessoas estão indo para fora e não estão vindo no município fazer esse cadastro, né? Então eu queria que fosse mais explícito, né, essa questão, né, que colocasse o porquê que o pessoal não está fazendo aqui, né? E aí não fica a pergunta só para o Enio, fica para vocês também, né? Por que o pessoal não está fazendo aqui na nossa cidade, né? E estão indo para fora, sendo que ali fora o pessoal está conseguindo fazer, né? E sem problema nenhum. E a gente não vê também muitos, eu vejo, acho que não lembro de ter ouvido um acidente com van escolar, né? Mas a minha questão, né, a minha pergunta é essa, né? Qual a questão que o pessoal está indo fazer fora do município? É isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, Cilo. Passo, então, para o Executivo Municipal. Respondendo, Cilo, cara, eu não tenho uma opinião formada disso. De verdade, eu creio que assim, é o livre-arbítrio que o cara quer fazer. Talvez o cara venha aqui, por algum motivo não quer fazer aqui. Eu não posso te dar uma afirmação de algo porque a gente sabe da competência do Enio. Isso eu nem vou falar aqui, porque eu conheço o Enio há quanto tempo, Enio? Acho que um pouquinho mais, né, que a gente foi a Porto Alegre fazer aqueles exames lá para a prefeitura de Porto Alegre, lembra? Então faz bastante tempo. Então a competência desse homem aí, né, não dá nem para colocar na mesa, né? Eu creio que é essa questão do livre-arbítrio, aquela história, vamos fazer em Caxias, porque lá em Caxias é melhor, em Caxias é melhor, né? Então eu vejo que talvez seja isso, né, Cilo, de verdade, sabe? Quer complementar? Pode ser. Eu estou vendo na plateia ali, tem um técnico meu, é o mais novo deles, deve ter 6 anos conosco, Léo? 7 anos é o mais novo, meu quadro não muda. Eu tenho mais um engenheiro, que deve ter mais ou menos 10 anos comigo, e tenho um outro técnico líder, que deve ter mais de 15 anos. Eu digo na frente deles e da minha gerente administrativa, que é a minha esposa, é o rigor da Inspefar. Eu posso dizer com todas as letras, nós somos exemplo de rigor em inspeção veicular. Nós não vacilamos, nós não exigimos nem mais, nem menos. Estou dizendo na presença de um funcionário. Nem mais, nem menos. E este é o problema. O pessoal sai de Farroupilha porque aqui se exige. Vai um elogio até ao CRVA daqui. É exemplo também. Eu digo com todas as letras, sem o menor pudor. Nacionalmente, nós somos Farroupilha, somos reconhecidos. Nós somos auditados, sendo nenhuma na conformidade pelo Inmetro. Todos os documentos estão à demonstração. Em compensação, eu vejo alguns colegas, infelizmente, porque não há fiscalização, Alessandro, não há a completeza do processo,
que vem ônibus sem espelho retrovisor lateral, mostrei foto para o Alessandro, com o laudo aprovado. No mesmo dia. Ou seja, não é que bateu e quebrou. Ônibus com espelhos que não devem. Hoje nós reprovamos pela 5ª vez o mesmo ônibus que veio de Caxias por não ter as câmeras atendendo à norma. Obrigado. Obrigado, senhor Enio. Então, nesse momento, como não temos mais inscritos, eu passo a palavra ao Executivo Municipal, o diretor Alessandro e também o Caleb para fazer suas considerações finais e, após, também passo ao senhor Enio Ferreira para suas considerações finais. Agradecer a presença de estar aqui com vocês, de falar um pouquinho do nosso trabalho que a gente está fazendo, de estar aqui com pessoas que estão voltadas para fazer uma cidade melhor, um trânsito melhor, estão preocupados com projetos da faixa de pedestre, muito importante, né? Para conscientizar o pedestre, que não é tarefa fácil. Infelizmente, tem algo para falar para vocês que é forte, mas é verdade. Infelizmente, o trânsito está ruim, ele vai piorar, né? Sabem disso, né? Estão acompanhando as notícias, as obrigatoriedades, elas acabaram, e vai sobrar para nós, gente. Vai sobrar para vocês, que criam leis, que fiscalizam leis, que nos cobram, e nós vamos fazer o nosso melhor, né? Estamos ali, estou ali, né? Depois virão outros, esperamos que tenham a mesma vontade e a mesma humildade, né, de dizer que a gente está tentando. E a gente vai conseguir, com a ajuda de vocês. Perfeito. Posso usar o mesmo tempo de fala, presidente Davi? Agradecer à casa a recepção de todos os projetos, as iniciativas de trânsito que a gente tem. O vereador Juliano também, na pergunta dele anterior, ele questiona como a casa poderia ajudar ainda mais essa temática de educação para trânsito, e já está circulando e sendo debatido ali com procuradoria, com as assessorias jurídicas, o projeto que cria oficialmente a Escola Pública de Trânsito de Farroupilha. Então, eu conto com os vereadores para olhar para esse projeto, para aprimorar ele, que é a função da Casa Legislativa. Eu quase que semanalmente estou aqui acompanhando o trabalho de vocês, então aprimorem esse projeto para que a gente tenha uma política pública definida de escola de trânsito aqui em Farroupilha, para que a gente possa continuar levando a educação para trânsito, para mudar essas más posturas também que o vereador Juliano abordou ali naquela pergunta dele, seja do motorista, seja do pedestre, seja do pai, que, como o vereador Jorge Sense falou, economiza R$50 para vir com um transporte mais barato e acaba botando a vida do seu maior tesouro em jogo, como falou o nosso diretor Alessandro. Então, da nossa parte era isso, contamos com o apoio da Casa Legislativa nos projetos de educação para trânsito, presidente Davi. Obrigado, Alessandro. Caleb, passa a palavra ao senhor Enio Ferreira. Encerrando a minha fala, não querendo trazer o peixe para o meu assado, mas a Procuradoria do município diz que é ilegal vetar CNPJ de outra empresa no município. Porém, a portaria do DETRAN permite que seja feito contrato com um engenheiro específico, como está no artigo da portaria do DETRAN. Mas isso vai parecer, Roque, que eu esteja trazendo a brasa para o meu assado. Não é isso que eu quero, em hipótese alguma. Mas eu gostaria de agradecer à Câmara, e a minha estada aqui, digamos, seja para alertar que nós temos que fazer alguma coisa. Senão sempre o chato do Enio vem falar sobre trânsito, sobre morte, redução de acidentes, mas isso aí há muitos anos, são mais de 43 anos de formado, sempre tratando na área de trânsito, veículo e trânsito. Então já faz parte da minha, ou nossa, né, Anny, da nossa vida tratar de acidente de trânsito. Infelizmente, esse assunto, como eu já comentei, se tornou banal, mas a gente só vê uma resposta quando algo forte existe. Quando alguém da nossa família é que morre ou é lesionado no acidente de trânsito. Quando a gente vê o pedestre atravessando fora da faixa, com o sinal vermelho para ele e sem a mínima ação. É isso que me preocupa. A demora... Joel, desde 2022, fizesse o encontro dos escolares, agora em novembro, agora vamos para julho, e passa de semestre para semestre, de ano para ano, e a gente não vê nenhum resultado. Quando chegamos aqui em Farroupilha, em 2001,
estivemos com o prefeito Pascoal e expusemos a nossa empresa, serve para inspecionar, para a Daer, para a Metroplan, enfim, e o Pascoal achou interessante e nós fazíamos lá na empresa. Era o Miller e o sargento da brigada, não me recordo o nome, que faziam a inspeção lá. E nós fomos exemplos de inspeção de escolares. E hoje nós estamos claudicando. Uma pena. Muito obrigado pela ação. Quero agradecer, então, os nossos convidados. Muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos, e a Casa Legislativa fica aqui também à disposição para a contribuição de vocês. Suspendo a sessão para que a gente possa fazer o registro com os nossos convidados, fazendo aqui a foto oficial. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.